Olá, seja muito bem-vindo ao programa O Consultor Responde, uma iniciativa do Núcleo dos Consultores da Microempa, um grupo formado por especialistas que atuam em diversas áreas de gestão com o propósito de levar conhecimento prático, troca de experiências e soluções reais para o dia a dia de empresários e empreendedores. Toda semana você confere aqui conversas com consultores convidados sobre temas que impactam diretamente os pequenos negócios. Meu nome é Ademar Galelli e hoje vamos falar sobre um assunto que tem tomado cada vez mais espaço nas organizações: espiritualidade nas empresas. Sou doutor em engenharia de produção e atuo nas áreas de qualidade e produtividade. E a nossa entrevistada de hoje é a Silvana Guedes, doutora em administração de empresas. Seja bem-vinda, Silvana. Olá, agradeço a oportunidade. Também sou consultora na Microempa, junto de outros colegas, e para mim é um privilégio estar aqui falando sobre esse tema, que foi a tese do meu doutorado e está sendo tão demandado hoje nas empresas. Também tenho especialização em psicologia analítica, psicologia positiva, neurociência e mindfulness. O que é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, cada vez mais com as demandas de bem-estar e questões de saúde mental nas organizações. Gratidão por essa oportunidade, Ademar, e o que você tem para me perguntar? Vamos aí para a gente também trazer um pouco da leveza para os nossos ouvintes. Muito bem, então a primeira curiosidade que nós temos aqui é como que você veio a se envolver com esse tema e que culminou inclusive sendo alvo da tua pesquisa de doutorado, né? E se isso tem interesse apenas local ou se é mundial, o interesse sobre o assunto. Então, a questão da espiritualidade, o que ela engloba? Ela é uma parte inerente ao ser humano e que há muitos anos eu venho trabalhando junto com pessoas de diversas modalidades, enfim, independentemente de ser de empresa ou não. Só que a minha percepção quando eu resolvi estudar o tema foi exatamente perceber que no lugar onde a pessoa passa a maior parte da vida dela é dentro de uma empresa. Então, por que não ser feliz? Já que a pessoa está lá no seu dia a dia e produzindo, trazendo riquezas, inclusive, né, para a sociedade. Então, a questão da espiritualidade, que faz parte do ser humano, eu resolvi trazer esse olhar dentro desse estudo. E nessa tua pesquisa, você deve ter consultado muitas referências, muitos artigos, muitos livros, né? E o que você encontrou como uma definição sobre a espiritualidade? Bom, a espiritualidade, ao olhar da ciência, ela é vista como algo amplo que faz parte do sistema das inteligências do ser humano. Então é algo natural. Sabe aquela coisa assim, ó, da bondade, da questão de querer o bem, da questão de fazer algo pela sociedade? Isso já é espiritualidade. E isso independe do aspecto religioso. O ser humano naturalmente é espiritual. E já vinham, né, estudos trazendo isso, inclusive com o olhar junto às questões emocionais. Na espiritualidade, ao olhar da ciência, é esse aspecto que transcende o aspecto somente psíquico do ser humano. É algo que vai além, aquela alegria, aquela felicidade, aquele bem-estar, aquela realização que é natural do próprio ser humano. A religião, ela vem como um facilitador para ligar essa conexão com o transcendente. E por que que a espiritualidade é importante nas organizações empresariais? Na tua pesquisa,
deves ter encontrado variáveis associadas a questões de comportamento organizacional. O que você teria a dizer sobre isso? Os estudos comprovam que quando você tem um propósito de vida, uma visão clara dentro das organizações, o porquê que essa empresa ela existe, isso fica muito claro através dos valores e dos princípios. E isso, quando você traz para o seu funcionário e o seu funcionário se identifica, é aquela questão que hoje os empresários têm muito questionamento em relação ao comprometimento. Quando o seu funcionário se identifica com a empresa, ele veste a camisa. Então, um dos aspectos que eu estudei na minha pesquisa foi o comprometimento organizacional. O outro aspecto é oportunidades de aprendizagem. O que acontece? O ser humano, ele precisa se sentir pertencente, e através do aprendizado ele se sente fazendo parte de uma comunidade, fazendo parte de um sistema. E o outro aspecto que eu fui estudando conjuntamente é a questão do conflito, a questão da pessoa no momento que está dentro de uma organização, ela se envolve com uma série de pessoas, e isso pode gerar determinados conflitos, inclusive conflitos internos. Mas tudo isso que foi estudado, o meu olhar trouxe como pano de fundo a espiritualidade para chegar na performance do indivíduo. Por quê? Porque as empresas, elas não são filantrópicas, elas são empresas que existem para gerar lucro. O que deriva disso tudo? Pessoas felizes, pessoas que se sentem bem dentro da organização. E com esses estudos juntos de outros assuntos, nós chegamos à conclusão que a pessoa desempenha melhor. Desempenhando melhor, gera mais lucro. Nós já estivemos aqui num programa anterior falando sobre a questão da NR1, os aspectos de como é que se chama, de até doenças mentais, de depressão, burnout, estresse e tal. Sim. Poderíamos então concluir que, se colocarmos um pouco mais do aspecto espiritual numa organização, nós teríamos todas essas variáveis, como comprometimento organizacional, que aumentaria. As oportunidades de aprendizagem vão ser maiores, será investido mais no funcionário. Os conflitos tendem a ser em menor escala, ou a solução dos conflitos os conflitos serão solucionados de uma forma mais tranquila, né? Se tudo isso acontecer numa empresa, haverá uma tendência de ter um estresse menor, a pessoa vai se sentir melhor. Então, isso até ajudaria a uma empresa a, digamos assim, evitar os possíveis transtornos que a NR1 poderia vir a cobrá-la no futuro. Estaria certo esse raciocínio? Com certeza, porque assim, todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer se sentir bem, onde quer que esteja. Então, assim, uma empresa que ela já tenha essa característica de perceber o seu funcionário, de querer bem, de trazer essas facilitações para que o funcionário esteja no melhor lugar para se desempenhar, para se desenvolver, para exercer as suas funções, através da espiritualidade isso fica mais fácil. Por quê? Porque quando eu, como dono de uma organização, dono de uma empresa, tenho a consciência do que eu vim fazer, o que o meu produto gera no mercado, por que eu faço o que eu faço, por que eu faço determinado serviço, isso para mim, como dono da empresa, está tão claro, claro que eu vou trazer para a minha equipe, para as pessoas, os outros líderes, as outras pessoas que são responsáveis pela gestão, elas vão estar em coesão comigo a ponto de eu também trazer isso para os funcionários. Uma coisa que eu sempre trago, Ademar, é o seguinte: desde o topo da empresa até a pessoa que está ali na frente recebendo,
tudo tem que estar muito claro, a função, a percepção do qual é o meu papel dentro dessa empresa, dentro dessa organização, e qual é o papel que eu exerço na sociedade, qual é o papel que a minha produção, que aquilo que eu faço com tanto carinho ali dentro da minha empresa, aquele produto, o que aquilo ali vai trazer de benefício para a sociedade como um todo. Isso já é espiritual, isso já é espiritualidade. Agora, eu pensando no micro, né? Pensando assim, eu na minha vida, no meu dia a dia, eu vou trazer isso para dentro da empresa. Essa questão de eu trazer para dentro da empresa e trazer, claro, o meu valor, o meu princípio, a minha missão, a minha visão dentro da organização, é isso como empresário eu vou trazer para minha empresa. Trazendo para minha empresa, quando eu for admitir novas pessoas ou a equipe que está junto comigo, todos vão estar com a mesma visão, com a mesma missão e com os mesmos valores. Isso, consequentemente, vai trazer um ambiente muito mais agradável, em que eu vou ter uma sensibilidade maior em lidar com aquela outra pessoa. Aqui eu faço um recorte em relação ao líder benevolente. O líder benevolente não é aquilo de ser bonzinho, a palavra benevolente aqui, ela engloba a questão seguinte: é uma característica de um líder que ele vai tratar um a um de uma maneira, considerando os seus diferenciais, mas no todo, todos têm que andar em conjunto, todos têm que atingir um objetivo. Mas eu, como líder, eu proporciono a todos, Ademar, a questão de recursos, eu trago tudo para a pessoa, deixo tudo à disposição dela para ela executar a tarefa dela com êxito. Agora, se tem qualquer nuance, qualquer coisa para ser alinhada, ela vai tratar comigo e vamos tratar essa diferença em conjunto. Mas o objetivo, a meta, ela deve ser alcançada. Por quê? Porque eu estou fornecendo todos os recursos. Quando eu estou nesse olhar, já com esse comportamento, trazendo isso para dentro da minha empresa, e as pessoas se sentem bem, eu não preciso me preocupar com nenhuma demanda da NR1. Por quê? Porque já é um estado natural, na minha empresa as pessoas se sentirem bem. Então não tem por que eu ficar preocupada e ficar correndo atrás como eu digo, né, de situações e ações para inglês ver. Quem conhece o termo sabe o que eu quero dizer. Não, realmente, de fato, a minha empresa tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. E realizem e produzam, claro, né, gerando lucro. Então nós podemos, partindo do pressuposto de que ninguém sai de casa para fazer coisa errada, né? Todo mundo, a princípio, quer fazer o seu melhor. Vários fatores ao longo do dia podem deslocar a pessoa a fazer algo que ela não queria fazer ou que o sistema a empurrou para aquele lado. Mas numa empresa, pelo que você está falando aqui, é uma obrigação dos gestores providenciar as condições para que as pessoas façam um excelente trabalho. A partir daí, que é o natural do ser humano fazer o seu trabalho bem feito, que eu acho que todo mundo gostaria de fazer isso, né? Prosseguindo aqui, então, nós estamos chegando num momento em que, para o empresário, é importante saber que essa questão da espiritualidade, ela influencia no comportamento das pessoas e gera um bem-estar tanto para o funcionário e um bem para a empresa, que vai criar um ambiente bom, né? Mas às vezes aparece aquela questão de, bom, se eu for falar sobre espiritualidade, isso pode ser confundido com religião, com alguma coisa ainda que é um pouco tabu e tal, né? O que se poderia fazer para desmistificar isso? Bom, o aspecto da religião é importante até para você, gestor, ou você, dono de empresa, já entender que religião é um facilitador
para a minha conexão com algo transcendente. Não necessariamente uma pessoa, por exemplo, que não tem a religião, a pessoa ateia, né? Não significa que ela não seja espiritual. Aliás, vamos, né, combinar aqui que muitas vezes tem pessoas que são ateias que exercem junto à sociedade aspectos da espiritualidade muito mais enriquecedores para o todo, né, até mesmo para a humanidade, do que muitas pessoas religiosas. Mas sem entrar nesse nível, que aí realmente a gente está entrando em questões de tabu, o olhar espiritual não tem como fugir. O fato de você estar aqui respirando, você já é um ser humano, você já é um ser espiritual em manifestação. Então, assim, existem sim muitos tabus, assim, quando a gente fala, é a espiritualidade nas organizações. Então, para quebrar esse tabu, eu quero dizer para você que está me ouvindo o seguinte: a ciência já comprovou por diversas vertentes a importância da espiritualidade. A gente pode dar o nome que a gente quiser, mas existe, assim, a neurociência traz isso, aspectos de manifestações energéticas através da física quântica. A linguagem que você vai utilizar é a linguagem adequada para você e para sua organização. Não precisa usar o termo espiritualidade, então, mas que fique claro para você que esse aspecto que impulsiona, que faz você levantar todo dia, que faz você ter alegria de viver, que faz você ter motivação para fazer o que você faz, é espiritual. Eu não sei se eu consegui responder, Ademar, a pergunta. Sim, nós estamos chegando assim num ponto que as empresas vão... O que eu devo fazer então? Então, pelo que eu estou entendendo, nós temos que considerar o ser humano na sua integralidade. Perfeito. E também aquela situação de que não tem como separar muito a vida pessoal da vida da empresa. Comente um pouco sobre isso. Existia uma ideia, e hoje está sendo cada vez mais comprovada que isso é impossível, de que você tem os seus problemas em casa, você vai para a empresa, deixa os problemas em casa. É como se você entrasse na porta e dissesse, problemas, você fica aqui do lado que agora eu vou entrar. E vice-versa, ou seja, problemas da empresa não se leva para casa. Mentira! Não tem. E você que é a pessoa que está me ouvindo, você sabe disso. Nós, onde quer que a gente esteja, a gente vai levando as coisas e a gente vai trazendo e vai lembrando e vai... É uma mistura, não tem como. Por quê? Porque você é ser humano. Eu sou ser humano, você também. Nós temos que aprender a ter a habilidade de lidar com os nossos pensamentos, de lidar como é que eu vou ter um problema dentro de uma empresa e vou para casa e relaxar. Isso é um aprendizado, é um desenvolvimento, é um treinamento. E aí então assim a gente vê nas questões assim, como que é na prática? Na prática, o que eu sempre sugiro? Faça um treinamento. Você e os seus funcionários busquem autoconhecimento, busquem se desenvolver. Mas essa questão de autoajuda está muito batida. Então vá naquilo que você se identifique e traga para a sua empresa, traga esse desenvolvimento. As pessoas precisam se sentir pertencentes, as pessoas precisam se sentir fazendo parte da tua equipe, da tua empresa. Grandes soluções são trazidas por aquelas pessoas que estão na linha de frente, e muitas vezes a gente desconsidera, muitas vezes a gente acha que não tem valor, mas não, é ao contrário. Valorize, e você, através dessa percepção, desse desenvolvimento e dessa capacidade de entender que você é um ser humano e que os teus problemas, enquanto você não resolvê-los, eles vão te acompanhar, isso já é 50% do caminho. Outra coisa, se o problema apareceu para você é porque você sabe a solução. Nada vai, senão vai ser para outra pessoa e não para você. Então assim, tenha sempre essa consciência que você está aqui como um solucionador e não como um encrenqueiro, provocador de problema.
Você está me lembrando de como eu atuo muito na área da qualidade e produtividade, né? Que se trabalha muito em equipe e se bate muito nessa tecla, qualificar as pessoas, né? Prepará-las para trabalhar, para a solução de problemas. As ideias vêm das pessoas que estão lá na linha de frente, como você falou, né? E também, quando se quer inovar, às vezes tem muita ideia interessante que vem de funcionários. Então a empresa precisa saber lidar com essas questões de uma forma bem profissional e bem humana, e isso seria uma parte da espiritualidade, né? Com Tratar certeza. o ser humano na sua integralidade. E, obviamente, preparar todos os gestores, né, para trabalhar, para entender esse processo, né, e investir nas pessoas. Isso é espiritualidade. Não precisa nem usar o nome nem nada, mas tem maneiras, então, de investir nas pessoas, e isso é altamente espiritual. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. E terias alguma última mensagem para dar? Agradecendo, então, essa oportunidade e dizer para você que está me ouvindo que invista primeiro em você, para depois você investir na sua empresa. A decisão de transformação da sua empresa começa de cima para baixo. É esse o recado. A decisão é do dono para os demais, ou do grande gestor para os demais. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Tá bom, obrigado, doutora Silvana, pelas mensagens, né? E esperamos novamente encontrá-la um dia aí para mais debates relacionados ao assunto. Este foi mais um episódio de O Consultor Responde, programa do Núcleo dos Consultores da Microempa. Esperamos que esse conteúdo tenha gerado boas reflexões e insights para aplicar na sua empresa. Se você gostou, compartilhe com outros empreendedores e acompanhe os próximos episódios no nosso canal. E se ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir temas para os próximos programas, é só deixar nos comentários ou mandar num direct pelo Instagram do Núcleo, que é Núcleo de Consultores CXS. CXS é de Caxias do Sul. Muito obrigado a todos.